dessa carta aqui. Então, caminharemos durante alguns meses, eu, pastor Rui e alguns outros irmãos, diácono Williams, e alguns outros irmãos que receberemos aqui. Estaremos recebendo esse mês o seminarista Guilherme, da Igreja Presbiteriana de Mesquita, porém atualmente servindo em Santo Elias. Receberemos o reverendo Douglas Nascimento, pastor auxiliar numa igreja em Queimados, presbiteriana. Então será um momento muito deleitoso aqui para nós continuarmos refletindo na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, mesmo assentados, acompanhamos a leitura da palavra do Senhor que nos diz, verso 1: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, esse é o texto que nós estamos apenas fazendo um complemento daquilo que nós ouvimos no domingo passado. Domingo passado nós ouvimos aqui sobre o perigo de quando nós deixamos de obedecer a Deus. E nós vimos que o problema de nós não obedecermos a Deus pode fazer com que o nosso coração se torne, em primeiro momento, descrente. Em segunda instância, pode se tornar um coração incrédulo, endurecido, e esse coração endurecido, consequentemente, se afasta da presença de Deus. E agora, concluindo, meus irmãos, a mensagem que iniciamos no domingo passado, esse trecho que acabamos de ler, Jesus Cristo, ele finda aí declarando essa grande promessa, de que nele pode ser encontrado o verdadeiro descanso. E eu quero que os irmãos pensem sobre isso nessa noite à luz desse texto. Jesus Cristo, o verdadeiro descanso. Talvez em algum momento da sua vida você tenha ouvido alguém dizer, ou talvez você já tenha dito isso para alguém, aquelas 3 palavrinhas mágicas: descansem em paz, ou fulano descansou em paz. E em alguns momentos eu tenho ouvido essa palavra, meus irmãos, em momentos em que precisamos de lidar com a perda, e principalmente, é claro, no momento do luto. Mas o que realmente são essas palavras, descansem em paz? Sabemos, meus irmãos, que lidar com a perda de alguém já é difícil. Lidar com a perda de alguém próximo a nós, de alguém muito querido, talvez torne isso uma tarefa ainda mais difícil. Então, costumeiramente, nós usamos essa palavra. Esse descansou em paz, ela descansou em paz. Mas qual é o sentido dessa palavra, meus irmãos, para aqueles que estão passando pela dor? Porque no momento da dor, meus irmãos, muitos sentimentos podem se manifestar. Às vezes até alguns sentimentos que parecem nem fazer sentido para aquele momento. Em algumas pessoas nós observamos a dor, em outras a raiva, a frustração, a impotência, a negação, a tristeza. Então, no momento do luto, não existe um padrão para o que alguém pode experienciar nesse momento. Apesar disso, meus irmãos, mesmo esse momento sendo um momento tão duro, tão pesado para todos nós, volto a dizer, crentes e não crentes têm esse costume de declarar: ele descansou, ela descansou. Mas, meus irmãos, será realmente possível, com essas 3 palavras mágicas, descanse em paz, oferecermos o descanso para aqueles que partiram para o encontro com o nosso Deus Santo, Pai e Criador? Será que essa palavra tem um sentido para todas as pessoas que partem desse mundo para o encontro com Cristo? Eu tenho a certeza que não, meus irmãos. Porque à luz do texto bíblico, não são todas as pessoas que ao morrer descansam em paz. E para desfrutarmos desse verdadeiro descanso, a decisão ela precisa ser tomada em vida. Então talvez algumas pessoas dizem isso no momento do luto, talvez com uma convicção que estão trazendo um conforto, um consolo, um encorajamento para as pessoas caminharem, aqueles que ficam nesses dias, mas para muitas pessoas essa palavra não tem sentido algum, porque o verdadeiro descanso,
ele só pode ser obtido através de Jesus Cristo. Por isso que o cristão protestante evangélico, após perder uma pessoa querida que morreu em Cristo, não realizamos missa de 7º dia, de 10 dias, de 30 dias, de 1 ano, porque as maiores orações do mundo, os joelhos mais piedosos no chão, não têm a capacidade de fazer com que a alma desse ente querido chegue no seu descanso eterno. Só Cristo tem poder para fazê-lo, meus irmãos. Então, quando nós olhamos aqui para a carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele fala exatamente dessa promessa de um verdadeiro descanso que é oferecido por Deus, um descanso que só encontramos em Deus, meus irmãos. E ele aponta, fazendo até uma alusão do que nós ouvimos aqui no domingo passado, ele aponta para o passado dizendo que esse descanso foi dado por Deus aos israelitas, mas os israelitas não desfrutaram desse descanso por conta da sua incredulidade. Então precisamos pensar, meus irmãos, será que nós entraremos de fato nesse descanso tão falado, tão prometido, tão verbalizado por crentes e não crentes? E eu penso à luz desse texto que antes de nós pensarmos em entrarmos no gozo, no descanso eterno, é claro que para Israel o descanso era Canaã, era exatamente a ausência de guerra, era exatamente um conforto após aquele momento de exílio. Canaã não significa céu, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus no que tange ao que se aplica a nós nos dias atuais, nós aguardamos o verdadeiro descanso que para nós é o gozo eterno. Mas quem são esses que desfrutam desse gozo? Ou o que seria esse gozo, meus irmãos? Porque talvez essas palavras, elas parecem ter sentido quando nós dizemos para todos, descanse em paz. Mas elas têm um significado verdadeiro especial, somente para aqueles que creem em Cristo. Então precisamos entender o que significa descanso e paz. Então eu quero começar dizendo para vocês o que não é descanso, o que não é paz. O falso descanso e a falsa paz. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 1 que nós lemos, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, meus irmãos, ele se demonstra ser um pastor muito cuidadoso, porque ele escreve aí no versículo 1 e o tom que ele começa a escrever no primeiro verso, demonstra um interesse pela vida espiritual do seu povo. E isso a gente consegue ler aqui entendendo que ele não deseja que o pecado da incredulidade dos seus antepassados, outrora mostrada lá na saída do Êxodo, aconteça novamente com a igreja. E é exatamente por esse motivo que o autor aos Hebreus, ele compartilha dessas preocupações pastorais com a igreja, dizendo o seguinte aí no primeiro versículo: tenhamos o cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Ele está dizendo aqui que nós não podemos nos comportar como os antepassados, que deixaram escorrer pelas mãos a promessa do descanso no Senhor. Ele destaca isso, meus irmãos. E o autor aos Hebreus, ele traz isso à tona, porque agora nós já temos aí o avanço do Evangelho na pessoa de Cristo. E Jesus Cristo foi aquele que apresentou aos seus discípulos e também ao mundo que existem dois tipos de paz: a paz que o mundo dá e a paz que Cristo dá. E já temos conversado isso aqui, meus irmãos. A paz que o mundo nos oferece, ela é uma trégua, ela é temporal, ela é passageira, ela não resolve os grandes conflitos da alma humana, ela não é capaz de apaziguar os dramas da nossa consciência. A paz que o mundo oferece, meus irmãos, não é capaz de reconciliar o homem com Deus, o homem com o próximo e o homem consigo mesmo. A paz que o mundo oferece é uma paz insuficiente, incompleta e ineficaz. E tem muitas pessoas que estão buscando essa paz em coisas circunstanciais. Por isso que o autor, ele aponta para os antepassados que saíram do Egito. Haviam saído do Egito, mas o Egito permaneceu em seus corações. Vimos isso aqui no domingo passado. E conforme eles começaram a caminhar por conta da incredulidade, Deus os levou para Massá e Meribá, que já vimos aqui, que significa teste e provação. E nesse momento de teste e provação, o povo de Israel fracassou. Porque a partir daquele momento que eles foram provados pelo Senhor, ao invés de eles se manterem firmes na sua adoração a Deus, ao invés de eles se manterem convictos que o Deus a qual eles serviam,
o mesmo Deus que havia derramado muitos sinais e prodígios lá no Egito, o mesmo Deus que espalhou pragas sobre Faraó, o mesmo Deus que de maneira miraculosa o fez passar com os pés secos naquele grande mar. Ainda assim, lá no deserto, eles começaram a trazer no seu coração e pensaram, mas estava tão bom quando estávamos lá. Haviam sido saciados de água e estavam agora reclamando de pão. Em muitos momentos nós passamos por isso, meus irmãos. E nós não encontramos o verdadeiro descanso, porque estamos buscando descanso e a paz em coisas materiais, efêmeras, passageiras. Meus irmãos, em muitos momentos vejo as pessoas brigando e lutando e achando que vão encontrar o deleite da sua vida, o prazer da sua vida, o verdadeiro descanso. Usamos até essa expressão: chegará o dia que eu vou, permito minha expressão popular chula, colocar o meu burro na sombra. E normalmente quando a pessoa ela diz isso, ela está apontando para um momento de uma grande prosperidade financeira, achando ela que a verdadeira paz vai ser alcançada com dinheiro. Tem muita gente se refugiando e procurando ter descanso e paz no seu trabalho, no concurso público, na ascensão acadêmica, no cônjuge, às vezes é no marido, às vezes é na esposa, às vezes é nos filhos, entre outras coisas. Isso pode ser muito bom para os nossos dias, meus irmãos, mas isso vai passar. Isso é para esse mundo. O verdadeiro descanso que o autor diz aqui, o mundo não pode nos oferecer. Isso é o falso descanso, isso é a falta paz. E a falsa paz, ela tem um problema, meus irmãos, para nós, porque a falsa paz, ela traz frustrações. A falsa paz, ela traz medo. A falsa paz gera incredulidade. A falsa paz endurece o coração. Por isso muitos homens e mulheres não conseguem recostar a cabeça no travesseiro e desfrutar de uma boa noite de sono, porque o seu coração está envolvido com questões circunstanciais. Os seus anseios estão mergulhados no hoje, no agora, e não conseguem mais contemplar a beleza naquilo que está no porvir, meus irmãos. E andamos em muitos momentos como o povo de Israel, questionando Deus, duvidando de Deus, porque o momento está confuso, porque a enfermidade nos alcançou, porque a família não caminha de maneira harmoniosa conforme nós esperávamos. E aí a todo momento, a declaração e o sentimento que temos é que estamos cansados, estressados, atribulados. E quando esse falso descanso, meus irmãos, ocupa o nosso coração, a gente anda assim, atribulados. Você dorme e acorda mais cansado. Você tira férias e continua esgotado. Você viaja e parece que o cansaço o acompanha dentro da bagagem, porque você está olhando para coisas pequenas demais, e essas coisas pequenas demais estão ocupando um espaço muito grande dentro do seu coração. Não podemos permitir isso, meus irmãos. E o autor aos Hebreus chama aqui o povo para refletir acerca dessas coisas, para eles confiarem somente em Cristo, para eles não fazerem como os israelitas fizeram no passado. Deixaram-se envolver com as coisas circunstanciais e materialmente emergenciais, enquanto as promessas que Deus já havia dito que iria cumprir na vida do seu povo, o povo deixou de acreditar. Tem muito crente andando assim hoje, confiando com desconfiança. E precisamos dar uma lida melhor aqui na carta aos Hebreus, quando ele vai falar conosco a respeito de fé. Precisamos entender o que é fé. Fé não é essa fé que o mundo diz aí fora. Alguns até dizem, né? Vão na loteria esportiva dizendo, vou fazer uma fezinha. Isso é fé do mundo. Isso é apenas, simplesmente uma loteria, um bingo, um jogo de azar, um depósito em que você coloca a sua vida em algo que pode dar certo ou não. A confiança em Deus não, meus irmãos. Mesmo que Deus ele prepare algo para nós que não esteja de acordo com aquilo que queiramos receber, sempre será o melhor de Deus para nós. O grande problema, meus irmãos, é que nós estamos nos refugiando no falso descanso. E aí eu volto a destacar aqui que o autor ele aponta para Israel, porque nós já conhecemos os tristes resultados da incredulidade e também do endurecimento do coração daqueles homens. Eu já disse isso a vocês e vou repetir.
Deus, ele é tão gracioso, meus irmãos, que a palavra de Deus está recheada de histórias de personagens que tinham a mesma vida que nós temos hoje, pessoas que tinham os mesmos questionamentos que nós temos hoje. Não pense que a síndrome do pânico, a depressão, entre outras mazelas da psique humana, é algo dos nossos dias. Isso começou quando o pecado entrou no mundo. E todas essas negativas e problemas que nós enfrentamos hoje, os nossos antepassados também passaram. E a Bíblia sempre nos mostra isso, meus irmãos, para dizer para nós qual é o caminho que nós devemos seguir. É o caminho da confiança em Deus. É o caminho da esperança que é unicamente no Senhor. Mas agora é claro, se a sua confiança estiver no seu braço forte, e ele não é forte, já preciso te dizer, se a sua confiança está nas questões circunstanciais desse mundo, certamente você irá caminhar como o povo de Israel. Mas eu quero chamar a sua atenção aí para o versículo de número 3, meus irmãos. O autor agora, ele se dirige, é claro, à igreja, crentes e não crentes, mas agora ele dá um recado para os crentes verdadeiros. E para esse povo que tem a fé verdadeira, ele vai dizer que existe o verdadeiro descanso. Por isso que aí no terceiro verso, o autor, ele nos fala que nós que cremos, entramos no descanso. Queridos irmãos, o autor, ele está falando aqui da promessa de entrarmos no descanso com Deus. Mas volto a dizer, o que significa esse descanso? A palavra de Deus nos ensina que os verdadeiros cristãos têm uma salvação verdadeira, porque creem num Salvador vivo e que intercede constantemente por nós. Somente esses verdadeiros crentes podem gozar do descanso que é oferecido por Cristo. Lembra do que eu disse no início, quando declaramos, agora esse descansou em paz? Meus irmãos, me perdoem, mas eu preciso dizer a verdade para você. Se o ente querido, se a pessoa querida, se o amigo, se o irmão, seja quem for, se ele não tiver partido dessa vida com Cristo, ele não desfrutará do descanso, porque é isso que nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. E Jesus Cristo, à luz dos evangelistas, ele declarou o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Está lá em Mateus 11, 28. Quando nos entregamos a Cristo, quando aprendemos nele, quando obedecemos a Cristo pela fé, temos também o descanso, meus irmãos, da submissão. Jesus, ele disse também: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo, que também recebeu esse evangelho de Cristo, entendendo essa promessa de descanso, ele escreve aos Romanos no capítulo 5, verso 1, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E também declarou à igreja de Filipos, dizia aos filipenses: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E olha que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, nenhum dos apóstolos ofereceu um descanso e a paz fora de Cristo. Nós é que fazemos isso hoje, numa tentativa de dar uma ajudinha a Deus, numa tentativa de trazer um conforto para o coração humano. Não somos o Espírito Santo. Quem conforta e consola é Deus. Nós ensinamos a sua palavra, e a palavra de Cristo nos diz que somente Ele pode oferecer o verdadeiro descanso, meus irmãos. Então eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo algo para você, palavra de Deus para a sua vida. As 3 palavrinhas mágicas: descanse em paz. Não tem poder para conceder a ninguém a verdadeira paz. E eu volto a dizer que elas não expressam nem sentido e nem valor para aqueles que na sua vida não desfrutaram de uma vida com Cristo. Então precisamos entender o seguinte, meus irmãos: a paz que Cristo nos dá, de acordo com a palavra de Deus, nos coloca numa relação correta com Deus, com o próximo e com nós mesmos. A paz que vem de Deus é a paz que recebemos como consequência pelo sacrifício que Jesus Cristo realizou por nós. E por isso a todo momento eu digo aqui, meus irmãos, que a ira de Deus que deveria cair sobre a nossa cabeça
Jesus Cristo levou sobre ele na cruz. É por isso que eu digo sempre aqui, que os pecados que nos atormentavam e que em alguns momentos nos atormentam, Jesus Cristo carregou sobre ele no madeiro. O cálice amargo da ira de Deus que eu e você deveríamos beber, Jesus Cristo sorveu por nós. Pela sua morte ele trouxe a vida a cada um de nós. Pelo seu sangue ele nos reconciliou com Deus. E é exatamente por isso que a Bíblia vai dizer que em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Nele temos o perdão completo e copiosa redenção. Nele nós morremos e ressuscitamos, meus irmãos. Nele nós cumprimos a lei e atendemos todas as demandas da justiça divina. Somente esses, meus irmãos, que passaram por esse processo não por seus méritos, não pelo seu braço forte, mas única e exclusivamente por causa dos méritos de Cristo. Somente esses podem desfrutar da verdadeira paz. Não é a paz do mundo. Isso vai passar, meus irmãos. A paz do mundo, volto a dizer para você gravar isso no seu coração, é a ausência de guerra, não passa de trégua. A verdadeira paz nós só podemos desfrutar com Deus. Por isso que Paulo escreveu aqui: hoje nós desfrutamos da paz com Deus e da paz de Deus. E essa paz, meus irmãos, o mundo não conhece. E se o mundo não conhece, eles não podem nem oferecer e também não podem retirar de nós. Sabemos, meus irmãos, que vivemos dias difíceis, vivemos dias de lutas, de enfermidades, de problemas dos mais diversos. Todos nós passamos por isso, assim como o povo relatado aqui na palavra de Deus sempre passou. O diferencial, meus irmãos, ou o que define a nossa vida para a vida daqueles que não têm Cristo, é como nós passamos por Massá e Meribá, lembra? Teste e provação. Então, ao invés de ficarmos, é claro, reclamando com Deus, murmurando com Deus, querendo voltar para o Egito. Ah, o Egito era ruim, mas tinha pão. Ah, o Egito tinha algemas, mas tinha água potável. Queridos irmãos, não podemos pensar assim. Sabemos que essa paz que Cristo nos oferece, ela coexiste com a dor. Em muitos momentos ela vai ser temperada com as lágrimas que se escorrem do nosso rosto. Mas a verdadeira paz de Cristo, ela nos livra de todo temor. Por esse motivo, quando nós olhamos a galeria dos heróis da fé, que é citada aqui pelo autor aos Hebreus, ele cita homens, mulheres que verdadeiramente caminharam com Cristo. Não foram pessoas extraordinárias, pessoas ordinárias, simples, comuns, mas que creram num Deus que realiza o extraordinário. Precisamos crer dessa forma, meus irmãos. Precisamos entender que somente Cristo pode oferecer a verdadeira paz. Não é o seu esposo que vai oferecer para vocês, ainda que ele seja um grande esposo. Não é a sua esposa, ainda que ela seja uma mulher muito carinhosa e cuidadosa. Não são os seus filhos, por mais lindos que eles sejam. Não é o seu trabalho, por mais bacana que seja esse trabalho, ou qualquer outra coisa que o mundo oferece. Somente em Cristo encontraremos o verdadeiro descanso, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em muitos momentos, ó Pai, nós queremos nos refugiar em coisas tão pequenas, ó Pai, coisas tão passageiras. E em muitos momentos o nosso orgulho, ó Pai, nos conduz a confiar em homens, em confiar em promessas humanas, em confiar em autoridades instituídas. E em muitos momentos, ó Deus, nós fazemos pessoas e transformamos essas pessoas em seres messiânicos. Nós cremos, ó Pai, através da Tua palavra, que só existe um único Salvador, que só existiu um único capaz de nos reconciliar contigo, ó Deus. E esse é o verdadeiro descanso que nós queremos desfrutar. Talvez, ó Deus, enfrentaremos nessa terra uma vida dura, de perdas, de lamento, de inúmeras provações, ó Pai. Mas passaremos, ó Deus, por essa terra de testes e provações com a firme certeza, Senhor Deus, que as provações do tempo presente não se comparam com aquilo que será revelado pelo Senhor no porvir. E o descanso eterno, ó Deus, precisa ser a nossa esperança. Não
queremos ficar como o povo de Israel, ó Pai, andando em círculos, tropeçando e morrendo no deserto. Talvez o nosso deserto hoje, ó Pai, não seja o deserto de Cádiz Barneia, mas seja talvez, ó Deus, o deserto do nosso existencial. Não permita, Senhor Deus, que a nossa fé no Senhor, ó Pai, venha se esmorecer por causa das coisas circunstanciais. Não permita, Senhor Deus, que o nosso refúgio esteja em coisas tão pequenas, ó Pai, mas que a nossa fé esteja sempre firme no Senhor, independente das circunstâncias, ó Deus. Entendendo e crendo, ó Pai, que o verdadeiro descanso não vai ser gozado nessa vida, Senhor, mas será gozado no porvir. Não pelos nossos méritos, ó Pai, mas apesar de todos os nossos deméritos, alcançamos esse descanso e alcançaremos, ó Pai, pelos méritos de Cristo que morreu por nós na cruz. Que essa seja a verdade, ó Deus, revelada, gravada em nossos corações, no momento da alegria, mas também no momento da tristeza, no momento dos ganhos, mas também no momento das perdas. Não queremos glorificar a Ti, Senhor Deus, só quando o barco caminha, Senhor Deus, numa corrente favorável, mas também queremos ser fiéis a Ti, crendo no verdadeiro descanso, mesmo se esse barco, ó Deus, da nossa vida estiver caminhando rumo ao desastre, ou já estiver ponto a naufragar. Cremos em Ti, Senhor Deus, e a Tua palavra aqui aos Hebreus, principalmente no versículo 3, nos diz isso, que aqueles que creem no Senhor, esses desfrutarão do verdadeiro descanso. Permita, Senhor Deus, que desfrutemos disso, para que no futuro, quando o Senhor nos recolher, alguém possa olhar para a nossa lápide e dizer: esse aí, essa aí, agora descanse em paz no Senhor. Fique conosco, ó Pai, nos abençoe. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que reina sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, ainda dentro desse culto de adoração a Deus,